se estão conseguindo ver aí tudo certinho, a apresentação. Beleza. William, você consegue fixar aí na apresentação para aparecer na gravação? Tá. Beleza. Então a gente vai começar primeiro me apresentar rapidamente. Meu nome é Atila. Então, também estudante aí do Cimatec, a gente está promovendo essa iniciativa aqui, junto com o William, que deu início nesse projeto. E aí a gente separou alguns conteúdos sobre Git, que o pessoal pediu bastante também, para a gente estar comentando um pouco sobre a tecnologia, entendendo como funciona. Essa aula a gente vai ter um pouco de teoria e um pouco de prática também, mais prática do que teoria, mas até a gente chegar na prática vamos construir um entendimento de como essa ferramenta ela, ela era antes e como ela se tornou hoje. Dúvidas vocês perguntam, podem na hora interromper, perguntar, qualquer coisa do tipo. Eu tenho uma dúvida, alguém aqui ainda não ouviu falar sobre Git? Tem alguém que não teve contato, nem nada do tipo, não sabe o que é, para que serve? Eu nunca ouvi falar sobre Git. Eu queria ter contato aí com a ferramenta. Você poderia me explicar mais sobre como é que funciona e por que ele é tão importante utilizar? A gente vai abordar sobre essa ferramenta, beleza, sem saber mesmo. Tá. Beleza. Então, acho que além de pontes aí, acho que a galera aí já conhece, né? O JP, o Bembu, para vocês o Rian e também já conhece a ferramenta também, né? Rapaz, eu conheço, mas utilizar já é outra coisa. Aham. Não, tudo bem. Então, vamos entender. Então, nesse primeiro momento aqui, a gente vai ter a gente vai tratar sobre esses assuntos, colaboração e versionamento, sobre duas ferramentas importantes do Unix. Vamos falar sobre controle de versão e como era antigamente até a gente chegar no Git. Primeiro, hoje no ambiente de trabalho, a gente sabe que a gente trabalha em conjunto com um time, correto? Não trabalhamos individual, seja com desenvolvimento, seja com infraestrutura, seja com qualquer área que você trabalhe no mundo de programação, desenvolvimento, computação no geral, você vai estar trabalhando em colaboração com um time, uma equipe daquela área específica. Seja desenvolvimento, por exemplo, você vai trabalhar com equipe de desenvolvedores, seja júnior, pleno, sênior, seja uma aplicação que você estiver desenvolvendo, um site web, ou qualquer desses tipos de ferramenta, você vai estar trabalhando com um time, vai estar trabalhando de forma colaborativa. E aí começa alguns problemas, porque se você está trabalhando com determinada aplicação, você e mais algumas pessoas, um time, vocês precisam ter uma ferramenta, uma forma de compartilhar os arquivos para que todo mundo consiga trabalhar de forma simultânea e que ao final do dia ou ao final de um período a gente consiga reunir todas as informações alterações, seja códigos, seja alguns arquivos que foram desenvolvidos em conjunto, precisa reunir todas essas informações em um pacote só. E aí é que está o problema que veio sendo solucionado gradativamente desde os anos da década de 70. Um dos gargalos que tinha na época era se trabalhar com 2, 3 pessoas em cima de um código, de forma que fulano trabalhasse com determinada alteração, submetesse essa alteração, enquanto uma outra pessoa também está trabalhando em uma outra alteração. E para a gente estabelecer esse ambiente colaborativo, a gente precisava de alguma ferramenta que possibilitasse que a gente centralizasse os nossos arquivos em um local onde todos têm acesso, podem buscar esses arquivos, puxar para sua máquina, fazer as suas alterações e submeter. Além do mais, é muito importante o conceito de versionamento, porque eu preciso ter um controle e um histórico de alteração que é feita em caso de
precisarmos recuperar alguma informação anterior perdida. Então, se eu tenho aqui um arquivo onde tem uma lista de clientes, por exemplo, e eu disponibilizo esse arquivo para alguém editar, a partir do momento que ele faz alguma alteração e me reenvia, eu não posso simplesmente substituir esse arquivo da minha lista onde eu estou armazenando, porque eu acabo perdendo aquela versão original. Então, se a pessoa que eu passei essa lista de clientes excluir registros que não devem ser excluídos, eu acabo tendo um problema aí. Porque como é que eu recupero aquele arquivo antigo? Então, eu preciso ter a ideia de versionar, é criar versões. A cada alteração, eu tenho versões novas, de forma que seja possível voltar versões anteriores. E todas essas informações são persistidas ao longo do meu fluxo de alteração. Então, vamos entender como é que era feito antigamente na década de 70. A gente tem um protocolo chamado protocolo FTP, que é um protocolo que determina padrões de transferência de arquivo. O que são padrões? São basicamente uma forma de especificar um conjunto de como esses dados devem ser organizados de uma forma que as duas pontas entendam. Então, por exemplo, se eu tenho um servidor hoje, que está hospedando um arquivo e eu desejo transferir esse arquivo, ou seja, você, por exemplo, vai lá baixar um arquivo para sua máquina, a sua máquina ela está estabelecendo uma conexão FTP com esse servidor de uma forma que o que ele está me enviando, essa máquina consegue interpretar o que tem que ser feito. Então, o servidor envia o arquivo à sua máquina. Pô, é um arquivo, eu sei interpretar, eu sei o que ele está querendo me enviar. Eu vou receber todas essas informações e vou colocar no lugar onde eu preciso salvar. Então, foi estabelecido um padrão para a gente estar compartilhando arquivo entre duas pontas, entre um servidor e uma pessoa, certo? Só que aí surgiram alguns problemas. Por quê? Eu vou dar um exemplo do Linux. O Linux, o criador do Linux, ele desenvolvia o kernel do Linux na época, e se ele criasse, por exemplo, uma primeira versão desse kernel, o que ele teria que fazer? Submeter essa versão no servidor, enviar via FTP para o servidor e disponibilizar para download lá nesse servidor. Outra pessoa que precisasse atuar para fazer alguma alteração ou alguma contribuição nesse kernel, nessa versão que o Linux desenvolveu, ele precisava acessar o mesmo servidor, baixar esse arquivo, editar, baixar esse zip, vamos dizer assim, fazer as edições, as alterações e submeter novamente para o servidor aquele pacote junto com as alterações dele. Isso é um problema porque a gente está falando dos anos 70, onde espaço na internet era algo que a gente precisava ter e economizar. Então, a partir do momento que eu preciso, no momento das minhas alterações, pegar um arquivo completão lá do servidor, editar e da minha máquina enviar um arquivo completão lá para o servidor para disponibilizar, eu estou literalmente enviando o arquivo completo e gastando banda. Então, se eu tenho lá no meu servidor cerca de 70 GB de arquivo e eu preciso fazer alterações, eu vou baixar essas alterações, eu vou estar baixando 70 GB, eu vou editar e reenviar 70 GB de volta para esse servidor via FTP. Cara, isso era um problema naquela época, porque a gente está falando dos anos 70, onde a internet era uma limitação e economizar banda de internet era um dos principais objetivos também. Foi aí que surgiu duas ferramentas importantes no mundo Unix, duas ferramentas muito top, que é o diff e o path. Essas ferramentas começaram a facilitar a forma que a gente enxerga alterações em um determinado arquivo. Eu vou demonstrar ela na prática. Tá claro essa questão do FTP? Como é que funciona o protocolo FTP? Eu tenho um servidor disponibilizando arquivos que podem ser baixados por computadores clientes.
seria de colaboradores que precisassem acessar aquele código-fonte para poder editar alguma informação. Até aqui está claro, correto? Alguma dúvida? Sim, sim. Agora não, né? Perfeito. Só que se a gente imaginando esse cenário onde todas as alterações efetuadas a gente precisasse submeter o arquivo de código-fonte completo, esse na época era um tarball, né, que é semelhante a um zip, por exemplo, isso me geraria um problema muito acentuado, porque eu estaria trafegando muitos dados na internet sem necessidade. Porque se eu baixar 50 arquivos e fizer alteração em um arquivo, nos primórdios eu precisava submeter, por conta de um arquivo, submeter os 50 arquivos para o servidor. E aí surgiu duas ferramentas muito bacanas no mundo do Linux, que é o diff e o path. Imagine comigo, se ao invés de eu estar enviando para o servidor aquele pacotão .tar, aquele zip completo, eu conseguisse uma ferramenta que fizesse na minha máquina uma comparação entre apenas o que eu editei de um arquivo original. Ele fizesse um levantamento do que eu fiz de edição no meu arquivo original, a partir do meu arquivo novo. E indicasse exatamente qual linha que eu editei, qual informação eu editei, e a partir desse arquivo gerado, eu pudesse mandar somente o arquivo de alteração e ele conseguisse aplicar no pacote que deve ser aplicado. Vou dar um exemplo aqui. Então vamos lá para o diff. O que é essa ferramenta diff? Ela é exatamente o que eu falei. É uma ferramenta do Linux que efetua a comparação entre dois conteúdos de dois arquivos. E ele vai trazer a informação exatamente de qual linha foi alterada desses arquivos, qual linha está sendo modificada durante a comparação. Vamos lá para uma exemplificação aqui. Eu vou abrir o meu. Acho que todo mundo já está com o Linux aí, e o William ministrou nas outras aulas. Então, eu estou aqui no meu terminal aqui na minha máquina, certo? Todo mundo acredito que todo mundo esteja familiarizado. E eu vou exemplificar como o diff funciona. Se eu der um diff aqui, diff-help, ele já dá um manual aqui. Então, essa é uma ferramenta nativa do Linux que eu posso estar usando. Aqui na minha máquina, eu vou criar dois arquivos, que é um arquivo chamado example.txt e vou colocar um conteúdo. Lá, meu nome é Atila. Esse é o workshop sobre Git. Então, eu consigo identificar o conteúdo desse arquivo aqui se eu der um cat nesse arquivo de texto. Então, ele está me informando o conteúdo. Imagine que eu preciso fazer uma alteração nesse arquivo. Então, eu vou criar uma cópia dele. Vou fazer uma cópia desse arquivo para exemplo, vou dar um nome exemplo cópia. Exemplo cópia. Então, aqui na minha pasta, eu passo a ter dois arquivos com o mesmo conteúdo, com o mesmo conteúdo. Só que nessa cópia, o que é que eu vou fazer? Eu vou editar ela. Eu vou abrir aqui no meu editor de texto e, ao invés de ser Atila, eu vou dizer aqui: olá, meu nome é William. Certo? Pronto. Meu nome é William, então continuo com os mesmos arquivos. Eu vou dar um cat. E aqui está o arquivo editado, onde a informação é que meu nome é William. E se eu verificar o outro arquivo, o original, ele está me informando que o meu nome é Atila. Beleza. Agora, onde a ferramenta diff ela entra aqui? Eu consigo, a partir desses dois arquivos, o original e o editado, eu consigo identificar metadados de onde foi feita essas alterações. Então, se eu utilizar o diff, por exemplo, e aplicar nos dois arquivos aqui,
Vou selecionar o primeiro arquivo. Ele consegue indicar para mim em qual linha foi efetuado essa alteração. Onde ele vai me informar aqui que é na linha 1, coluna 1, e está dizendo, antes o meu conteúdo era, olá, meu nome é Átila. Agora o meu conteúdo ele passou a ser, olá, meu nome é William. Então eu passei a ter uma ferramenta de uma ferramenta que gera a informação para mim do que está sendo alterado, sem a necessidade de eu abrir o conteúdo inteiro. Então, por exemplo, aqui é um TXT simples, mas imagine naquela época onde você compacta todo um código-fonte em um arquivo .tar, um arquivo zip, e você roda essa ferramenta apenas no arquivo compactado de onde você gerou as alterações e do original, ele não vai estar te retornando a leitura completa do arquivo. Ele vai estar te retornando apenas onde essas informações foram modificadas. Beleza, a partir disso a gente já tem uma ferramenta que vai me indicar, que já reconhece através dos algoritmos dele, qual é a linha, qual é a parte que está sendo editada no arquivo. Até aí, beleza. Agora imagine que, se eu identifico onde está sendo alterado o conteúdo, mas se eu tivesse uma ferramenta onde eu pudesse aplicar a partir daquela somente alteração, ao invés de eu modificar, pegar um arquivo compactado, chegar lá no servidor e substituir ele inteiro, entende? Se eu não quisesse fazer isso, eu quero uma forma mais eficiente, eu quero utilizar uma ferramenta que vai identificar, o diff identificou onde é as alterações, eu vou pegar o que o diff está indicando e vou utilizar uma outra ferramenta somente para aplicar essas alterações em cima do arquivo original, sem a necessidade de eu trafegar um pacote inteiro de arquivos. Como é que a gente faz isso? A gente tem uma outra ferramenta que é o path. Essa ferramenta vai exatamente aplicar essas alterações para a gente. Então, como é que isso é efetuado? Vamos lá. Eu usei o diff para identificar onde está a alteração. Eu vou usar o diff novamente com os mesmos arquivos, o arquivo original. Só que eu vou passar um argumento aqui, que é o "-u". Eu quero que ele identifique essas alterações que estão sendo efetuadas, só que ele salve para mim, então esse sinal aqui é para eu salvar isso aqui em um outro arquivo, ele vai salvar para mim essa verificação de alterações em um outro arquivo chamado, vou botar aqui, file.path, é o nome do meu arquivo. Deixa eu editar aqui, diff, pronto. Então ele gerou para mim um outro arquivo, agora nós vamos ler o conteúdo desse arquivo. Percebam aqui o que é que eu tenho aqui. Eu não tenho nesse arquivo o meu conteúdo inteiro. Eu não tenho a ideia aqui que ele não tenha não necessariamente o conteúdo cru. O que eu vou ter aqui é exatamente metadados e informações de alteração no arquivo que eu efetuei de cópia baseado na origem. Então, esse menos, por exemplo, ele está indicando o que foi removido do original e o mais ele indica para mim o que foi adicionado no lugar do original. Então, por exemplo, nessa primeira linha ele está indicando aqui que o arquivo ele foi renomeado de exemplo.txt para exemplo-cópia.txt e a alteração ela foi efetuada a seguinte: eu mudei essa frase para essa frase de cá. Essa ferramenta me gerou esse arquivo com diagnóstico. A partir desse arquivo, eu entro na segunda ferramenta, que é o path. Então, eu consigo utilizar esses dois arquivos, esse arquivo path, junto com o comando path, informando onde eu quero aplicar esse path. Então, pensa comigo. Se esse arquivo de path ele está dizendo que eu troquei de Átila
para o William. É a minha alteração. Eu vou submeter esse arquivo de path para alguém que tem um arquivo original. O que é que ele vai fazer? Ele vai aplicar esse path sobre o arquivo original. Então, vou pegar o arquivo original, vamos ler ele, como é que ele está, a versão dele aqui agora. Olá, meu nome é Atila. Beleza, eu vou aplicar agora esse arquivo. Nesse arquivo .txt, eu vou aplicar o path, o file.path, com o comando path. Então, ele me informou que ele foi feita a alteração nesse arquivo e agora eu vou ler o conteúdo. O meu conteúdo, não sei se eu acredito que tenha ficado claro, desse original, pelo arquivo path, ele passou a ser de Attila para William igual a minha cópia que eu gerei. Então, se eu visualizar aqui agora os dois arquivos, eu consegui aplicar a alteração no meu arquivo original. O que é que isso facilitou de ser feito? Então, no cenário do desenvolvimento do kernel do Linux, a partir do momento que um colega ele baixa o tarball do servidor para a máquina dele e faz a edição de código-fonte, copila para um tarball de volta, ele não submete esse tarball de volta. Ele faz esse processo que eu fiz. Ele gera um diff com conteúdo de alteração baseado no conteúdo original e envia, naquela época por e-mail, esse path para quem era responsável aplicar esse path no conteúdo do servidor. Assim você tinha um arquivo menor, porque eu não estou transferindo um tarball, estou transferindo um arquivo de texto simples, apenas indicando o local de alteração. E esse path ele é aplicado sobre o conteúdo que está no servidor. Perceberam a utilidade dessas duas ferramentas naquela época? O que é que o diff faz e o que é que o path ele consegue fazer? Ficou confuso? Tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá tranquilo também. Tá de boa? Conseguiu entender a utilidade dessas duas ferramentas? Perfeitamente. Então, aqui agora, o meu cenário, ele passou a ter duas ferramentas importantes, onde elas vão indicar, de uma comparação como um todo, o que é que está sendo alterado, e eu consigo apenas aplicar esse arquivo de alteração no meu conteúdo original. Essas duas ferramentas, elas são super importantes para a construção do Git, porque a estrutura de commits, para quem já conhece, a estrutura de commit, de alterações e de submeter arquivos no Git, ela é baseada nesses algoritmos, onde um commit é nada mais que um diff, e você fazer um checkout em uma determinada conteúdo, que a gente vai ver um pouquinho, eu estou aplicando um path para aquele meu conteúdo. Beleza? Então, resumidamente, o diff ele gera um arquivo contendo as alterações efetuadas do seu arquivo original, e o path pega esse arquivo e consegue aplicar esse arquivo de path no conteúdo original. Se o William tiver o kernel do Linux tarball agora na máquina dele e precisar que eu faça uma alteração, ele vai me mandar esse tarball. Eu vou efetuar a alteração nesse tarball, no código-fonte, vou extrair primeiro, fazer alterações, vou compilar de volta para o tarball, vou gerar o diff para comparar o tarball que eu compilei com o tarball que o William me mandou. Esse diff vai me resultar em um conteúdo apenas, não o conteúdo inteiro desse tarball, mas apenas o local e os metadatas de onde eu alterei, e vou enviar de volta para o William, não o tarball alterado. Eu vou enviar para o William apenas o meu conteúdo de path, e o William vai conseguir aplicar da mesma forma que eu apliquei essa alteração. Então, o Linux ele começou a utilizar. Pode sim.
Obrigado, William. Exatamente, porque eu não preciso baixar o conteúdo inteiro, eu aplico, não mando um conjunto de dados que eu falo, arquivo, você tem uma pasta, cara, de 10 arquivos, e você vai zipar essa pasta e mandar pro cara. O cara vai ter que extrair os 10 arquivos, enfim, fazer todo esse problema. Ao invés disso, vou gerar um PF, gera um único arquivo que vai indicar quais são as alterações que tem que ser feita, manda esse path e ele aplica essas alterações no que ele já tem, sem necessitar de uma substituição, entende? Não tem uma substituição nesse caso. A gente está nos anos 70, onde a internet é precária e dados é importante. Na época que utilizava, acho que é fita cassete, enfim. Pronto, a gente entende agora nos anos 70 a utilidade dessas duas ferramentas, seus primeiros passos de contribuição para o que vai se tornar de fato um versionamento. Essas ferramentas são a base das ferramentas que hoje a gente tem. Quem utiliza a Git consegue já ver esse algoritmo sendo aplicado quando vocês dividem a tela entre o seu conteúdo anterior e o conteúdo novo. Vocês conseguem visualizar lá, colorido, qual é a linha que está sendo apagada e qual é a linha que está sendo alterada em verde. Isso que vocês estão vendo na tela é nada mais que uma representação mais bonitinha disso aqui que a gente está vendo que roda por trás daquilo. Então a IDE deixa bonitinho para gente. Mas quem está atuando nada mais que um diff para entender as modificações efetuadas e quando você aplica ele está fazendo um path, basicamente. Duas ferramentas muito boas do Linux para vocês treinarem. Essa prática eu estou fazendo aqui para demonstrar, mas fica gravada para vocês depois executarem também. Então a gente surge aqui nos anos 70 essas duas tecnologias. Ainda não resolveu muita coisa, mas já conseguiu resolver esse problema de transferência de alterações. E aí, nos anos 80, a gente passa para um outro tema aqui, que é o controle, de fato, controle de versão. A gente passa, nos anos 80, as empresas a construírem ferramentas de versionamento, como o Git, mas não igual, certo? Vamos entender isso aí. E uma das primeiras, por exemplo, é o que a gente chama de CVS. O CVS ele é baseado em controle de versão, baseado em um local centralizado. O que seria esse local centralizado? Semelhante ao que o Linux fazia, você vai imaginar um servidor de arquivos que vai conter esse repositório. E os seus clientes colaboradores puxam desse servidor centralizado aquele diretório que ele precisa trabalhar e efetuar as alterações, como está aqui. Desse servidor eu tenho um diretório chamado workshop e dentro desse diretório eu tenho vários arquivos. O meu Roberto, por exemplo, é um desenvolvedor, ele vai puxar esse diretório do workshop para a máquina dele e vai estar trabalhando nesse repositório, assim como o André e como a Aline. O que é que vai ser feito posteriormente? Ele vai fazer o que a gente chama de commit, uma submissão. Então, ele vai submeter aquelas alterações dele para o servidor central. E esse servidor central ele vai ser responsável por estar mantendo todas as versões. Então, sempre que Roberto subir, sempre que a Aline subir, André subir, esse CVS ele consegue fazer cópias daquela pasta e mantendo um histórico de versão de forma mais automatizada, sem eu necessariamente ter que estar copiando, colando. O CVS vai fazer isso. Naquela época, era uma mão na galha, quebrava um galho, né? Mas isso não resolvia ainda alguns problemas de eficiência. Por exemplo, o fato da gente manter em um repositório centralizado cópias de diretório por conta de versão, você traz um problema de consumo de armazenamento desnecessário. Porque você está literalmente fazendo cópia do diretório, do dia tal, cópia do dia tal, cópia do dia tal. Claro, a ferramenta consegue lidar com isso muito bem. Só que mesmo assim é um consumo de armazenamento ineficiente. E tinha outro problema, lentidão. Essa ferramenta ela não trabalhava, não conseguia lidar muito bem
com multicolaboradores trabalhando simultaneamente. Era muito lento. E aí a gente avança um pouquinho ainda na década de 80 para uma outra ferramenta SVN, que tem o mesmo funcionamento. Eu tenho um repositório baseado em um servidor centralizado e tenho aplicações clientes consumindo esse servidor. Só que, assim, diferente do CVN, do CVS, ele aplicou algumas correções de bug, como, por exemplo, atomicidade, operações atômicas, que seria basicamente o quê? Se você faz um upload do seu conteúdo e no meio desse upload teve alguma interferência que quebrou aquele envio, você não terá lá como resultado um arquivo corrompido, porque as operações atômicas ou sobe completamente ou ela falha completamente. Não existe subiu corrompido. Você submete ou falhou ou deu certo. Então, o SVN veio para corrigir esses problemas e tentar lidar melhor com esse trabalho em conjunto. Porém, ainda assim, tinha muitos problemas, não tinha todas as funcionalidades como a gente tem hoje, mas atendia aquelas necessidades. Posteriormente ao SVN, veio um workshop do Linus para falar sobre uma solução para substituir o SVN. E aí ele tacou o pau, falou mal do SVN, mal pra caramba. Você tinha outras soluções melhores, só que eram privados, entende? Eram soluções pagas. E o Git ele veio para ser open source. Então, o Linus desenvolveu uma ferramenta que conseguisse substituir o SVN, corrigindo os problemas que o SVN tinha e trazendo uma gama de funcionalidades novas para manter a eficiência e o trabalho colaborativo. Foi aí que iniciou o processo dessa ferramenta que a gente tem até hoje, que é open source, que é o Git. Vamos lembrar que Git não é a mesma coisa que GitHub. GitHub é o nome de uma empresa que fornece uma plataforma web que até roda Git por baixo dos panos, mas é só aquele lance todos que você acessa, assim como, por exemplo, o Bitbucket, outras ferramentas que tem uma plataforma web para você hospedar repositórios e todas aquelas funcionalidades. O Git, ele é um algoritmo que você instala para poder estar trabalhando no seu computador. Tem a integração entre esses dois componentes, mas eles não são a mesma coisa, certo? Então a gente vem aqui para o Git. O Linus, ele vem desenvolver essa plataforma com abordagem radical e totalmente diferente do CVS e do SVN. Aqui eu vou ter um controle de versionamento, como já tinha, a gente vai abordar isso aí. No CVC e SVN, eu vou ter controle de revisão distribuído, a gente vai mostrar. E uma outra observação, que aqui eu não vou estar trabalhando com um ambiente de versionamento centralizado. Eu não tenho um servidor principal, como aqui, para eu estar fazendo as alterações, eu não tenho isso no Git. Aqui, cada máquina tem o seu repositório local com todo o histórico de alterações que a gente vai entender como funciona e como ele estrutura esse diretório, esse repositório local. Então, cara, se o SVN e o CVS era bacana naquela época, pô, vamos fazer uma comparação para a gente entender o que o Git ele vem resolver. Então, por exemplo, no próprio site do Git, a gente consegue encontrar na documentação uma comparação que foi submetida a testes no mesmo ambiente, AWS, mesma zona de disponibilidade, instalados nas mesmas máquinas, foi utilizado operações bem parecidas entre uma ferramenta e outra, e foi levantado dados estatísticos. Aqui, nessa coluna rosinha, é o Git, em termos de desempenho, aqui é o SVN. Então, a gente tem uma alteração muito, muito diferente do SVN. A gente tem uma melhoria comparando o SVN. Pô, não tem comparação, entende? Enquanto o Git aqui ele se mantém em algumas funcionalidades
bem abaixo do meio do que o SVN está desempenhando. Então, esses dados estão no site da documentação do Git. Então, é uma ferramenta que vem ser para ser mais eficiente, mais fluida, mais rápida que o SVN utilizado naquela época. E com mais funcionalidade, permitindo que os colaboradores e desenvolvedores possuam em sua máquina todo o histórico de alteração de um repositório. Tá claro até aqui essa história que a gente construiu? Ô, Atila, Sim. essa questão do gráfico aí, quanto menor a barra, mais fluido é a aplicação? Pronto. Aqui o que ele está falando é questão de desempenho de, por exemplo, questão de, quando ele fala aqui de questão de Consumo de hardware? É isso? não, consumo de, pô, como é que eu falo o nome daquela palavra? Imagine que no SVN, até para você fazer um clone ou para você submeter um commit, você gastava uma quantidade de internet e assim demorava mais do que o que você faz com o Git, commitando, por exemplo, como ele explica aqui, commit A, commit B. Então, você submeter um commit numa plataforma Git, ela é mais rápido do que o SVN. Então, operações, por exemplo, eu já vi em alguns blogs falar que o SVN, algumas operações demoravam um dia inteiro para ser efetuado, como um merge, uma operação de clone, por exemplo, a depender do tamanho do repositório. Então, o que ele está trazendo aqui é questão de desempenho, eficiência de tráfego, vamos se dizer assim. Deu para entender? Deu sim, deu sim. Valeu. Em outras palavras, digamos assim, que no passado você pagava por sua internet por megabyte, entendeu? Então, você usando o Git, que usava muito menos dados para conseguir fazer a mesma ação do que o SVN, Pacotes, né? exatamente, você conseguia não gastar tanto dinheiro, ou seja, salvar dinheiro ao invés de ter aquele consumo alto de internet. É bem colocado. Então, a gente construiu uma linha do tempo histórica, onde eu comecei com o Linux tendo problemas com servidores FTP, tendo que enviar informações por tarball e por e-mail. Passei para um ambiente onde começou a utilizar o diff e o path, foi criado o diff e o path, ferramentas importantes para se estruturar o CVS, para se estruturar o SVN, para estruturar o atual Git. Ferramentas de diff geram uma única informação de onde está sendo alterada a minha linha, um algoritmo para gerar uma subsequência mais próxima de alteração entre dois arquivos, e o path é utilizado para aplicar essa alteração gerada no arquivo que precisa ser aplicado. E a gente entende aqui agora a eficiência do Git comparado ao SVN. Agora vamos entender, a gente falou de termo de plataformas, CVS, SVN, Git. Vamos entender agora, quando a gente abordar aqui sobre repositório. Cara, qual é a diferença entre eu utilizar local, entre eu utilizar centralizado, como o SVS e SVN, e eu passar a utilizar um repositório distribuído? Quando eu falo de repositório local, eu estou falando literalmente de eu ter aqui uma pasta, vou criar uma pasta aqui, pasta repo local. Aqui eu vou criar arquivos. Então, file 1, vou criar um outro arquivo, file 2. Esse é o meu repositório local. Se eu precisar compartilhar esse repositório local para o William, eu vou ter que estar enviando para ele um zip desse meu repositório. Vou comprimir, enviar. Se eu fizer uma alteração sem eu querer que perca essas informações, o que é que eu vou ter que fazer? Um backup. Então, eu vou ter que criar uma pasta backup 1, copiar isso aqui, colar aqui dentro de backup 1, colar aqui dentro, eu tenho uma pasta backup 1, e agora eu posso editar. Atila, copiei. Se eu quiser novamente
fazer uma alteração mantendo um outro backup, então eu preciso criar uma outra pasta e colocar todos esses arquivos nessa pasta e fazer minhas alterações aqui. William. Isso aqui faz com que eu mantenha um histórico de versões. Então, eu iniciei com a versão 0, onde eu não tinha alteração nenhuma, passei para uma versão onde eu tinha minha alteração era Atila, e hoje a minha versão atual, minha alteração é o William. Eu posso renomear até esse backup? Versão 1, versão 2. Pense o quanto isso é ineficiente para a gente. E um trabalho desgastante manual. Então, isso aqui é um repositório local, em tempos antigos. É isso aqui. Eu tenho versões que são pastas aqui, como tem versão 1 e versão 2. E eu tenho o meu arquivo checkout, que é o meu arquivo atual, que é esse que está aqui na raiz. Diferente do que está aqui dentro. Aqui são as versões aqui. Se eu precisasse voltar uma versão, eu precisaria de fato. Eu vou fazer um backup desse atual. Então, backup. E eu quero voltar para a versão 1. Eu vou copiar de volta e jogar para cá. Eu passo a ter a minha versão 1 do meu projeto. Então, vocês percebem quanto isso não é utilizado hoje em dia, quanto isso é ineficiente, o quanto isso gasta de armazenamento, quanto isso é ridículo. E a gente passa agora para uma outra fase na década de 80, para um servidor, uma transição de 70 para 80, para um servidor centralizado. Eu vou ter a mesma situação que eu tenho local. Eu não vou ter resolvido esse meu problema de ter pastas aqui. Só que diferente disso aqui, tá na minha máquina e o William não ter acesso. Lembra que eu enviei para o William esse zip daqui? Se eu extrair esse zip aqui agora, como é que tá a minha estrutura aqui? Deixa eu ver. Onde é que ele extraiu? Eu vou abrir direto. Olha como está a minha estrutura aqui. Tá, repo local, onde tem só 2 arquivos. E todo aquele histórico de versão que eu criei? Pô, tá na minha máquina. O William não tem isso. Como é que a gente vai resolver isso? A gente vai centralizar um servidor, onde todas essas alterações e controle de versão vão ser feitas num servidor centralizado. Em janeiro, eu vi uma empresa, isso é fato, que não utiliza Git. Eles utilizam um servidor FTP, que é um servidor centralizado. O cara que precisa fazer uma alteração em um determinado repositório que está nesse servidor, ele precisa comunicar a todo mundo que ele está trabalhando naquele arquivo, baixar na máquina dele ou acessar pelo cliente FTP, fazer as alterações dele e salvar. E isso vai ser salvo automaticamente no servidor remoto. Porém, se por algum acaso vir algum teimoso e trabalhar junto com ele, você tem um problema de concorrência, onde ele vai salvar o arquivo e o cara que salvar depois dele vai perder, vai acabar salvando por cima e você perde todas as alterações que foi feita no seu trabalho. Vou exemplificar aqui. Se eu abrir esse arquivo aqui 2 vezes e aqui eu vou editar aqui, eu vou colocar essa é a primeira edição. E vou salvar. Isso aqui eu tô salvando, ó. Salvei. Eu vou abrir de novo pra gente ver, ó. Tá salvo aqui. Essa é a primeira edição. O cara tá aqui trabalhando, então ele vai vir aqui e vai colocar outra informação. Esse é o restante do conteúdo. Só que um outro cara também abriu o mesmo arquivo desse servidor FTP, pô, e chegou aqui. Esse é o arquivo da segunda edição. E vou botar aqui, estou trabalhando como teimoso. Beleza? E eu vou fazer o seguinte, o cara tá aqui trabalhando no de cá, um outro cara. E uma outra pessoa totalmente diferente vai lá e salva isso aqui. Perceba o que vai acontecer. Salvei. Aqui tá salvo. Essa alteração aqui, não salvei. O cara não salvou, ele está trabalhando aqui escrevendo. Mas se eu abrir novamente o arquivo, percebam que a alteração que foi salva não é aquela primeira que já estava aqui. É aqui o cara sobreescreveu. Agora, se o cara vem novamente aqui, a pessoa que está trabalhando desse lado de cá,
pega esse conteúdo não salvo e salva, eu vou fechar tudo, percebam que vai sobrescrever novamente. Então, era um dos problemas que você tinha um servidor centralizado como o FTP, que é utilizado hoje em dia. Se tiver várias pessoas trabalhando simultaneamente, está um salvando por cima do trabalho do outro. E você acaba perdendo alterações, perdendo conteúdo. Isso era um problema. Isso era um problema. Alguns recursos foram adicionados, como, por exemplo, você bloquear o arquivo para que só você acesse e depois que você terminar, você desbloquear para uma outra pessoa acessar. Pô, isso é totalmente ineficiente. Não tem como você trabalhar simultaneamente isso. Não tem como isso ser produtivo. Então, eu passo a ter uma nova solução de saindo de centralizado para um servidor descentralizado, que é esse daqui, onde todo mundo pode trabalhar simultaneamente, porque todo mundo tem o seu histórico de versão como é que se fala? Nas suas máquinas, todo mundo tem um histórico de versões e você tem uma ferramenta que gerencia esse repositório distribuído que vai lidar com conflitos e alterações simultâneas. Porque aqui, veja bem, eu não estou com o computador A está trabalhando, eu não estou salvando direto no servidor, ele está salvando aqui na máquina dele. O computador B está trabalhando aqui, ele está salvando aqui na máquina dele. Quando ele mandar por servidor essas versões daqui e o outro mandar, as alterações dele vão ser mescladas juntas. Se tiver conflito, vai ser resolvido por alguma ferramenta, mas vão ser mescladas de uma forma que eu não perco conteúdo, não perco alterações, não sobre um trabalho de um, não sobrescreve o trabalho de outro. Esse seria o histórico de construção de uma ferramenta desse tipo. Por que ela foi criada? Eu saí de algo local para algo distribuído. Saí de FTP para Git. Passei por CVS, passei por SVN e estou trabalhando com Git. E vai me dar o total dessa flexibilidade que a gente tem hoje. Quem já usa, já percebe. Esse foi o primeiro momento, essa parte teórica para a gente entender a evolução histórica. Até aqui está tranquilo? Tem alguma dúvida? Misturei alguma coisa que não devia? Eu acabei aí confundindo alguma coisa? Tá claro a explicação? Vocês conseguiram compreender? Podem falar, cara. Se não tiver claro, vocês falam, não tá. E se tiver, vocês falam, pô, não, tá beleza, só para eu poder continuar. Tá bem, tá bem. Para mim tá claro também. Beleza. Rian, JP, Lírio, estão tranquilo aí? Pablo, Yes, sir. beleza. Então, Agora tá tranquilo. beleza. Assim, Então aqui, obrigado. a gente entendeu aqui, a gente saiu de uma necessidade de versionamento, passou por umas ferramentas, algoritmos importantes para a construção disso, saiu do controle de versão e introduziu o Git. E aí a gente passa, vai para um segundo momento, que aí eu vou explicar, onde a gente de fato vai entender. Trabalhar nesse último diagrama aqui, cara, de que forma eu consigo criar um repositório local com histórico de repositório, com histórico de alterações, como é que isso funciona, como é esse armazenamento? Pô, se não é copiando o arquivo e colando, como é que ele trabalha? Como é a construção desse algoritmo Git? Então a gente passa por esse segundo momento. E a minha pergunta é, para não embolar e acabar passando demais aí um assunto atrás do outro, vocês querem dar uma pausa de 5 minutos para a gente entrar no segundo momento, que vai ser só prática, não tem slide, tanto que o slide acabou? Ou vocês preferem já emendar e levar direto porque o conteúdo anterior foi absorvido? Cara, se sua voz aguentar, a gente emenda, senão é melhor uma pausa de 5 minutos mesmo. Provavelmente a gente gasta aqui mais uns 30 minutos e aí depois a gente vai. Semana que vem vai ter uma outra aula. Se vocês quiserem, eu preciso só que vocês falem se vocês querem continuar ou dar uma pausa de 5 minutos. William?
Eu iria... Pra mim também, tanto faz. Beleza, a gente pode continuar. Então, vamos para o segundo momento aqui agora, onde a gente vai trabalhar com o cenário de repositório distribuído e a gente vai, de fato, mexer agora com a ferramenta, beleza? E a gente vai abordar 3 assuntos da estruturação do Git. O Plangball e Porcelain, que são 2 conceitos, Git Objects e Git Reference. Esse primeiro, o Plangball se refere a comandos que existiam no Git de baixo nível, vamos dizer assim, que a gente considera hoje comandos de baixo nível no Git. Era a forma que inicialmente o Git trabalhava com você fazendo alterações diretas em arquivos no Git para construir esse repositório. Hoje a gente trabalha com Porcelain, onde os comandos eles são abstratos, ou seja, todos esses comandos plugable de baixo nível foram abstraídos para comandos mais diretos, como git add, git commit. Você não trabalha diretamente com a manipulação de arquivo. Nessa aula, a gente vai trabalhar principalmente com esse ficar, não para gravar o comando, não é para gravar a gente saber o comando, enfim, memorizar. A gente vai entender como é que o Git funciona através desses comandos. E a gente vai falar sobre Git Objects. O Git Objects é uma forma de você armazenar alterações no repositório. Enquanto no local eu tenho cópias de pastas e diretórios, o Git não faz cópias de arquivo. Ele constrói instruções, chamado de objetos, que determina como construir aquele arquivo. A gente vai entender. E o Git Reference é uma maneira que o Git utiliza para fazer endereçamento de memória, que é referenciar em que momento a minha branch, enfim, em que momento meu repositório está, como é que eu posso voltar uma alteração, uma versão anterior. Então, ele utiliza referências do Git, que é ponteiros e endereçamento de memórias, para estar fazendo essa gestão. Vamos botar a mão na prática aqui. Vou fechar aqui, isso aqui é o quê? Tá. Então, acredito que todo mundo tenha feito a instalação do Git, já tenha, né? Eu mandei lá no grupo também, não vou abordar a instalação. Você pode, aqui no Windows, eu vou criar uma pasta para o nosso laboratório aqui, lab, git. Você pode vir na pasta e abrir aqui o Git na pasta. Caso você tenha aí o Windows, você pode criar uma pasta. Vou botar aqui, se você tem a Linux, né? Você, mkdir, você já tem aqui, você vai dar um apt install git, ele instalaria e você já tem um git aqui instalado. Perfeito. Então, estou na pasta aqui, na pasta lab git. Aqui, como no meu Windows, eu também abri o git bash na pasta lab git. Beleza. Imagine no servidor FTP como é que a gente inicia um repositório. A gente, de fato, cria um diretório lá, como a gente cria em uma pasta. Aqui no Git, como a gente tem arquivos de configurações, especificações, a gente vai iniciar o Git com esse repositório local com git init. Esse git init, ele vai basicamente dizer que aquele repositório passou a ser um repositório, aquela pasta passou um repositório Git. Como é que ele faz isso? Não é nenhuma mágica, ele não adiciona metadados, não adiciona nada disso. Ele vai criar uma pasta chamada .git. Essa pasta .git é onde a gente vai ter todos os arquivos de configuração, que vocês percebem que a partir do momento que eu dei um git init, ele já reconheceu aqui até um master aqui, que ele já entendeu que esse repositório é um repositório Git, porque ele encontrou essa pasta. Isso porque a própria ferramenta de terminal do Git, próprio... deixa eu dar um ls aqui. ls mesmo. O próprio Git já entende aqui que se tem essa pasta e tem todos os arquivos necessários, ele é um repositório Git. A gente consegue aqui entrar nessa pasta e entender algumas
alguns conteúdos que tem aqui. Deixa eu exibir em blocos. Em lista. Aqui. A gente tem alguns arquivos, entre eles hooks e infos. Hooks a gente não vai tratar, coisas específicas mais avançadas. O info são informações do próprio Git. Arquivos de configuração contém as configurações do Git para aquele repositório. Descrição, ele é uma descrição desse repositório, ele geralmente é para a parte web, enfim. E o header, esse read, é uma referência que a gente vai tratar também mais à frente. Essas duas pastas são pastas importantes. Lembra que eu falei que no repositório local a gente faz cópias de diretórios, criando aí backup 1, backup 2, backup 3, e colocando essa cópia de diretório nesses backup? Aqui eu não tenho isso. Não tenho backup. Eu tenho uma pasta objetos, que dentro dessa pasta objetos, tudo que a gente manipular de arquivo, o Git vai estar salvando como instruções binárias nessa pasta objetos. Beleza? E ele vai utilizar um algoritmo super importante que a gente vai tratar também, que são árvores. E a pasta referência é o que eu falei sobre ponteiros e endereçamento de memória, que a gente vai tratar um pouquinho à frente. Vamos falar dessa pasta objects aqui. Vamos trabalhar agora com conteúdo. Vamos começar a criar arquivos nesse meu repositório. Eu estou aqui com a documentação do Git em mãos, para a gente estar trabalhando com os comandos. Beleza? Vou deixar ela aqui. Ok. E a gente vai começar a trabalhar aqui, nesse diretório. O primeiro comando que eu vou utilizar é um comando do Linux, não é nenhum comando do Git, é um comando do Linux para buscar arquivos em um diretório. Perceba o que eu vou fazer. Eu vou informar aqui, vou usar o terminal de cá. Eu estou aqui no meu Ubuntu. A pasta Git está aqui, eu vou dar um find.git/objects. Vou dizer que o type F. Eu estou buscando dentro desse diretório tudo que for referente a arquivos. Ele vai me retornar uma lista vazia. Por que ele me retorna uma lista vazia? Porque ainda não comecei a trabalhar com o meu repositório, não comecei a criar conteúdo. E aqui a gente vai começar a trabalhar com... Vamos começar a trabalhar com os arquivos. O Git, ele estrutura três tipos de objetos principais, que são objetos blobs, que são os nossos conteúdos, objetos de tree, que são metadatas, e objetos de commits, aqueles commits que a gente faz, que é basicamente um path que eu comentei. A gente vai entender isso aí, beleza? Então vamos lá. O que é um blob e o que é um metadata? Se eu tenho aqui um arquivo txt, eu tenho um conteúdo aqui dentro. O meu blob, ele é o conteúdo que está aqui dentro. Meu blob é o conteúdo que está aqui dentro. O meu metadata, ele é o nome do arquivo e as minhas propriedades que eu tenho aqui, como tamanho, como data de criação, como o próprio nome do arquivo, ele é o metadata. O Git, ele não armazena tudo isso em um objeto só. Ele armazena isso de forma separada entre dois tipos de objetos. Vamos começar a trabalhar com conteúdo e depois vocês vão conseguir associar tudo isso quando a gente for avançando. Eu vou usar um comando, lembra que eu falei que o Git tem comandos de baixo nível e comandos de alto nível. Eu vou trabalhar com comandos de baixo nível aqui para manipular objetos manualmente. Um dos primeiros comandos que eu vou estar utilizando, fazer uma pesca aqui na documentação, é o hash object, é esse comando aqui. Então, eu posso, por exemplo, o echo, ele é um comando para a gente listar um conteúdo, teste conteúdo, para a gente mostrar um conteúdo na tela. E eu vou utilizar esse mesmo comando, que é um recurso do Linux, não é um recurso do Git. Vou usar o pipe, como o William já explicou em outras aulas o que é o pipe. Ele pega a saída disso aqui e linka com a entrada do próximo comando. E vou utilizar o git hash
object, vou dividir a tela para a gente estar vendo quais os comandos. Git hash object, que é o comando para gerar um hash do objeto, certo? E vou dar um "-w", dizer que eu quero escrever esse conteúdo, eu quero armazenar esse objeto, e vou passar um stdin, que é para indicar que eu vou estar pegando a entrada com a saída desse conteúdo. O que é que aconteceu aqui agora? Vamos ver a mágica. Eu vou fazer a mesma coisa também no meu Windows. Beleza? Deixa eu eco, porque eu quero abrir aqui para vocês no git hash object -w stdin. O que é que aconteceu aqui agora? Ele me retornou esses números aleatórios. O que é que esses números representam? Eu vou agora nessa pasta de laboratório, vou lá em objetos, e vou ver que ele criou essa pasta que não tinha FF. E dentro dessa pasta eu tenho um binário que não é possível ler, não tem nada armazenado. Como eu disse, o Git ele não armazena para você o conteúdo bruto. Ele vai armazenar instruções binárias para você chegar naquele conteúdo. Mas, por que ele gerou um hash? Por que ele gerou esse motoado de informações? Vamos entender o que é um hash. Um hash, ele é um conjunto de 44 caracteres que, a partir de uma entrada de string, então aqui, esse teste conteúdo, a partir dessa entrada, eu tenho um hash que representa aquela informação. Se essa entrada ela é alterada, esse hash ele muda. Então, por exemplo, se eu utilizar aqui uma ferramenta de converter texto para hash, eu consigo gerar um hash do meu nome. 44 caracteres. Aí você, é a ferramenta aí que o cara disponibilizou. Não. Esse algoritmo, como por exemplo o SHA-1, ele, sempre que você utilizar o mesmo algoritmo, em qualquer ferramenta, em qualquer local, para aquele texto, ele vai gerar sempre o mesmo hash. Se eu mudar para cá e botar Atila, perceba que ele gerou o mesmo hash aqui também. É o mesmo hash. Porém, se eu mudo o conteúdo, como um espaço a mais que eu colocar, esse hash já é alterado. Por que isso aqui é importante? Lembra que o Git ele trabalha com a ideia de você manter a estabilidade, não. Você manter a unicidade do arquivo, não. Manter que o arquivo não seja perdido. Esqueci o nome da palavra específica. O arquivo ele não pode ser acidentalmente alterado, subscrito. Ele não pode acontecer isso. Então, o que ele vai armazenar nessa pasta para referenciar o meu conteúdo é um hash único que representa aquele conteúdo. E qualquer outra entrada... Só um momentinho que chegou gente aqui. Caralho, eu tava quase tendo um orgasmo aqui, pô. Porra. Tava no ápice. Voltei. Desculpa aí. O Atila, velho, tava quase gozando aí, velho. Você falando de hash. Pô, deu uma interrompida aí, velho. Como é que eu vou chegar lá agora? Oh, meu Deus do céu. Esse cara é maluco. Beleza, vamos voltar aqui à nossa linha de raciocínio. A partir de um conteúdo, a gente conseguiu gerar um objeto no Git e tem aqui um hash, beleza? E a gente está entendendo por que ele nomeou dessa forma. Vamos lá. Por que isso aqui é importante que a gente está estudando isso aqui? A gente sabe como funciona o repositório local. Copiando o arquivo, criando backup, diretório, beleza. Vamos entender como é que o Git trabalha, cara. Vamos entender como é que minha alteração é armazenado na memória do Git, no banco de dados locais. Porque essa pasta é um banco de dados. Então, beleza. Ele faz uma jogada aqui muito bacana, que é, se vocês perceberem, o nome desse subdiretório
o nome desse subdiretório, ele é essas duas iniciais do hash. Por que que ele faz isso? Todo sistema de armazenamento, por padrão, é uma limitação, ele tem uma quantidade máxima de arquivos que você pode colocar em um subdiretório. Isso é um problema. Então, qual é a jogada que ele faz? Vamos criar subdiretórios para eu crescer exponencialmente a minha capacidade de armazenar arquivos. Beleza? Então, o que é que ele vai fazer? Gera um subdiretório FF e o conteúdo dele, ele é todo o restante desse hash. E ele vai colocar no nome do arquivo. Assim como o texto, arquivos também possuem hash. Então, se eu colocar esse arquivo, por exemplo, teste.txt, ele me gera um hash aqui. E se eu colocar esse outro arquivo, ele é um outro hash. Se eu voltar para esse outro arquivo de cá, é o mesmo hash. Vai trabalhar da mesma forma o Git para os arquivos que a gente comitar. Show de bola. Vamos voltando aqui. Então, a gente entendeu que aqui vou dar um find novamente, né? O Git, ele criou um objeto no banco de dados local dele que vai representar esse conteúdo que eu criei, cara. Isso aqui é a forma do Git armazenar as coisas. Como é que eu faço? Por exemplo, cara, eu quero restaurar essa informação. Eu salvei no meu repositório. Eu preciso saber que informação é essa. Eu posso utilizar um outro comando para exemplificar. Lembrando e enfatizando, eu não quero que vocês gravem esses comandos porque não vai ser usado no seu dia a dia de trabalho. Esses comandos eu estou utilizando para demonstrar e exemplificar como é que o Git é estruturado e como é que ele trabalha. Eu posso buscar esse objeto criado utilizando o catfile. Vou dizer aqui "-p", que é o conteúdo que eu quero ver desse objeto na memória. E ele vai me retornar exatamente a string que eu salvei aqui, ó, teste conteúdo. E eu posso ir um pouco mais além, eu posso ver que tipo de objeto que está sendo salvo da memória. Se eu colocar um "-t", eu identifico que eu estou salvando um arquivo, blob, um conteúdo. Show de bola? Eu estou salvando um conteúdo para esse... Eu estou salvando um objeto do tipo blob para esse conteúdo. E eu posso simplesmente visualizar. Se eu quiser restaurar do meu repositório manualmente, por exemplo, eu posso simplesmente, vamos lá, vou gerar um arquivo aqui chamado, vamos lá, git catfile -p, vou pegar o conteúdo desse arquivo e vou utilizar o maior que, para a saída desse arquivo ser armazenada em um arquivo chamado, a saída desse objeto ser armazenada no que eu vou chamar de conteúdo.txt. Pronto, ele não me retornou. O que é que ele fez? Se eu listar agora, eu tenho esse arquivo aqui, cat conteúdo.txt. Ó, eu tenho agora o meu arquivo contendo a informação que eu armazenei no banco de dados Git. Então, aqui você já começa a colocar o pé direito e entender como é que o Git ele trabalha para armazenar. Ele não faz cópia do arquivo, ele armazena instruções binárias para gerar um conteúdo. E essa primeira instrução binária que a gente trabalhou aqui agora é simplesmente um conteúdo, um blob. E a gente vai avançar agora porque tem mais outras coisas que também são objetos a ser trabalhado aqui no Git. Até aqui tá tranquilo? Vocês estão entendendo como é que o Git armazena esse conteúdo? Tá show de bola? Sim, sim. Os demais aí, tá tudo tranquilo? William, tá de boa, cara? Tranquilo, mano. Legal, ótimo. Obrigado aí, tá? Oi. E vou precisar dar uma saída mesmo. Mas parabéns aí, viu, velho? Obrigado pelo convite também. Não, tudo Valeu bem. mesmo. Eu vou ficar da gravação aí, qualquer coisa. A gente vai Valeu. terminar aqui antes das 10 horas, daí a gente termina. Tá. Eu tenho aqui agora um conteúdo de um objeto. Só que esse objeto do Git, ele não quer me dizer nada além de um simples conteúdo de texto.
no dia a dia, quando a gente vai trabalhar, a gente não trabalha com texto cru, a gente trabalha com texto e arquivos, arquivos mesmo, né, salvo, sei lá, um arquivo .c, arquivo.cs, C Sharp, arquivo.py, do Python. Então, eu preciso dizer para o meu Git o que é que ele precisa fazer para dizer que aquele blob tem um nome, que é, por exemplo, conteúdo.txt, e além do nome, ele vai ter que dizer qual é o tipo de arquivo. Então, eu começo a trabalhar aqui no meu Git com um outro tipo de objeto, que é o objeto tree, que a gente vai criar ele aqui agora. Deixa eu só dar uma pescada no comando. Perfeito. Então, a gente pode vir aqui, fazer um find. A gente já sabe que tem esse objeto do tipo blob. Vamos adicionar um outro objeto aqui, agora referenciando esse objeto. O Git trabalha com endereçamento de memória e ponteiros. Eu vou dizer agora, eu vou criar um metadata para dizer o nome do arquivo que está aqui. Aqui eu só tenho um conteúdo, eu vou dizer qual é o nome dele. Eu vou utilizar um comando que é, primeiramente, um git update index, passando aqui -add, porque eu quero adicionar. Vou dizer que eu estou adicionando a informação de cache. Essa informação ela é do tipo 100, eu já explico, 100.644. O que é um 100.644? O 100.644 é um binário não, besteira. É um código para identificar que aquele tipo de arquivo é um arquivo comum. Se fosse uma pasta, por exemplo, seria um outro tipo, um outro código. Se for um arquivo executável, é um outro código. Tudo isso está na documentação do Git. Então, aqui eu estou falando que eu quero atualizar o índice. O índice nada mais é que um metadado desse conteúdo. Atualizar o índice para informar que eu quero adicionar um... Estou adicionando um índice para esse conteúdo aqui, informando qual é o tipo de arquivo que ele é. É um tipo de arquivo de texto normal. Vou direcionar o hash desse conteúdo que eu quero adicionar esse metadado, beleza? E o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar um nome para esse arquivo, conteúdo.txt. Pronto, ele mandou para uma área de stage. Quando eu manipulei esse comando, ele ainda não fez nenhuma alteração em objetos. Quando eu digo área de stage, o que é que aconteceu? Eu tenho um outro arquivo aqui gerado, chamado index, que ele vai armazenar um binário. Perceba que a gente não consegue ver muita coisa, mas está aqui até o que eu escrevi, ó, conteúdo.txt. Ele armazenou uma instrução dizendo, cara, eu tenho uma ação preparada. Mas ainda não foi confirmada. Eu tenho uma ação preparada. Eu preparei aqui uma alteração no meu blob. Mas agora eu quero confirmar, eu quero que de fato ele deixe de ser apenas um index aqui. Quero que essa instrução daqui, uma instrução binária, ela se aplique ao meu blob. O que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar um outro comando que a gente vai pescar, que é o do git white tree. Lembra que eu falei que esse tipo de objeto é o tree? Quando eu fizer isso, eu estou semelhantemente pegando o que eu tenho em stage e passando isso aqui para, de fato, criar um objeto no meu banco de dados. Vamos lá? Opa! A gente já sabe o que é esse hash. Quer dizer que ele gerou um arquivo lá no Git. Então, aqui em Object, ó, já passou aqui, ó, 28 e o restante do hash. 28 e o restante do hash. Permanece sendo uma instrução binária. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Vamos listar os objetos. E vocês vão perceber que aqui agora eu tenho apenas dois objetos. Antes eu tinha um, agora eu passei a ter dois objetos. E eu vou agora fazer o mesmo processo que de visualizar o conteúdo
desses dois objetos. Vamos visualizar aquele primeiro que a gente já conhece para ver o conteúdo dele. Beleza? Então, eu já vejo o conteúdo. Agora vamos fazer o seguinte, vamos visualizar o de cima, cara. Cat file -p. Vamos visualizar esse que eu criei. Perceba que a saída dele, ela é diferente. Por quê? Porque eu não estou armazenando conteúdo aqui no meu tree. Eu estou armazenando um metadata referenciando para aquele tree, para aquele blob. Então, perceba que aqui ele está me retornando um código que é para dizer o tipo de arquivo. Esse tipo de arquivo, qual é o conteúdo desse tipo de arquivo? Então, utilizo um endereçamento de um ponteiro para indicar que o meu conteúdo ele é aquele blob inicial que nós criamos e que esse conteúdo ele possui esse nome. Cara, veja bem, se eu estou salvando objetos do Git, eu estou salvando conteúdo e estou salvando metadados, qual é o conjunto que a gente está construindo aqui? Não são instruções para eu montar em qualquer lugar que eu tiver, eu montar exatamente todos os arquivos que eu salvei. Exemplo, eu vou iniciar uma pasta aqui totalmente fora do Git. Fora do Git. Vou criar uma pasta aqui, cara. Vou criar aqui, ó, fora do Git. Perceba o que eu vou fazer. Vamos com consultas manuais nos objetos do Git, eu vou criar conteúdo aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vamos fazer o find objects dos conteúdos. Eu sei que tem dois conteúdos aqui. Vamos primeiro visualizar o de cima, que seria esse metadata, Então, o que é que ele está me informando aqui? Está me informando que ele tem um arquivo blob e que o nome desse arquivo blob é o conteúdo.txt. Pô, eu sei o que é isso aqui, então vamos fazer aqui, ó. Manualmente, vamos criar um novo arquivo, conteúdo.txt. Eu criei exatamente o que ele me pediu, o que ele me instruiu aqui. Agora eu vou fazer o quê? Vou cat file -p, eu vou ler o conteúdo do blob que é referenciado para esse metadata. Ó, ele me deu o conteúdo. Eu vou copiar esse conteúdo e vou colocar aqui e vou salvar. Percebe que o que a gente tinha instruções de objetos, a partir de consultas simples manuais, eu consegui criar um arquivo propriamente dito do que eu tinha lá nesse banco de dados Git. Então, imagine que esse processo que a gente faz manual, ele vai fazer automaticamente para a gente. O algoritmo dele não armazena cópias de arquivo, armazena objetos que, em uma mudança, em um commit, em um checkout, em uma mudança de branch, o que é que ele faz? Busca esses objetos endereçáveis, porque um objeto vai endereçando o outro e assim sucessivamente, e monta para a gente, na nossa estação de trabalho, esse conteúdo, cara. Esse arquivo que a gente precisa. Então, eu estou mantendo. Se eu apagar esse arquivo daqui, eu posso copiar aqui e colocar nessa pasta. Vou apagar aqui, LabGit. Eu tenho aqui o meu arquivo. Eu tenho o meu arquivo aqui, LabGit. Eu tenho no meu arquivo LabGit, no meu pasta LabGit, eu tenho o meu conteúdo. Se eu apagar aqui esse conteúdo desse local, tá tranquilo, porque eu tenho um repositório de objetos do Git e a partir desse repositório eu vou refazer o mesmo processo que eu já fiz. Então, vocês entenderam como é que funciona a construção de um arquivo a partir de uma divisão de dois tipos de objeto, metadata e objetos blob, que é o conteúdo propriamente dito. Tá claro isso aí? Vocês têm alguma dúvida? Ficou confuso? Pode falar, cara. Pra mim tá tranquilo. Perfeito. Pablo, Bruno, Tá tranquilo, mano. Pode seguir. William.
Beleza. Então, a gente entendeu agora como é que o Git ele armazena arquivos no meu repositório. Agora, cara, onde é que o commit entra? Que a gente entende o seguinte. Vamos visualizar aqui. A gente sabe que a gente tem no repositório commits, são pontos da história que representa que são esses commits. A gente sabe que são objetos de blob, objetos de tree, metadata, enfim. Só que eu tenho um commit. Imagine que o commit ele é um ponteiro, um arquivo path. Pronto, um arquivo path que eu mencionei. No momento de instância 1 aqui, eu criei um commit. Então, eu tenho um path de todas as alterações que tem que ser feita, ou seja, até o meu momento atual de trabalho, todos os arquivos vindo de blob, tree, eu agrupo tudo isso em um commit. Então, aquele ponto, ele me armazena um commit. Se eu crio um outro commit, ele vai pegar, endereçar o último commit efetuado e as alterações, ou seja, um arquivo de path também, efetuada de um commit para outro. Ele não repete os arquivos. Ele armazena, o commit ele armazena paths, que a gente comentou. São só arquivos de alterações. Por isso que, quando eu mudo de um commit para o outro, mudo de um commit para um outro commit, ele não está pegando arquivos e copiando todos os arquivos em cima dos arquivos. Ele está aplicando um path endereçado para aquele commit que você mudou. Esse path vai dar as instruções exatamente para dizer esse arquivo alterou em posição tal. Vamos trabalhar aqui com commits, beleza? Vamos lá para nossa... Então, o que é que a gente vai fazer? Eu já criei um arquivo blob, já criei um arquivo tree, o metadata desse blob, vou criar um commit aqui para gente. Ainda utilizando baixo nível. Eu vou utilizar o comando echo para exemplificar, para criar um commit, e vocês vão entender o que ele vai fazer. Então, eu estou dizendo que eu vou criar um commit tree. O commit ele armazena como um endereço filho um tree, beleza? Por que que ele armazena o endereço tree? Vamos imaginar aqui em uma árvore, em um algoritmo de árvore. Tá. Uma árvore funciona basicamente assim. A gente vai ver, provavelmente em estrutura de dados, eu acho que o William já viu. Eu referencio esse cara, e esse cara, ele me diz como eu criar esse de cá, e como eu criar esse daqui, e como eu criar esse de cá. E assim sucessivamente. Esse cara daqui, ele vai me indicar como eu crio ele, como eu crio de cá, como eu crio de cá. O daqui não tem criações posteriormente dele, mas o daqui tem. E assim sucessivamente. Então, por que que a gente referencia um commit a um tree? E lembra que um arquivo ele é um conjunto de blob e um conjunto de metadatas. Então, eu preciso dizer para ele, puxe esse metadata aí, puxe esse tree, que vai dizer o nome do arquivo, e esse tree vai também falar para onde ele vai buscar o conteúdo daquele arquivo. Por isso que o meu commit ele vai funcionar dessa maneira. Então, eu vou dizer para ele aqui, cria um commit tree, e eu vou passar exatamente o hash desse tree que a gente criou. Ó, ele criou o meu commit, bacana, não deu erro, já é uma ótima notícia. O que aconteceu com meus objetos? O que vocês acham que aconteceu? Ele renomeou, refez? O que vocês acham? Uma pergunta séria mesmo. O que vocês acham que acontece lá na pasta Objects quando eu crio um commit? Pode falar. Ele cria outra instrução? Melhor não falar nada. Oi? Repete aí. Ele armazena. Deixa eu ver. Quando ele cria um commit, eu acredito que. Eu tenho duas hipóteses. Ou ele armazena um hash com outra instrução, ou ele apaga todas as anteriores que estavam em stage
e mantém a que foi comitada, né? A instrução que perdurou, que foi commit. Bacana a sua abordagem. Ele não apaga, e eu vou explicar por que ele não pode fazer isso. Lembra que o nosso estrutura de árvore, ele funciona da seguinte forma, ele aponta para um e um aponta para o outro. Se eu apago, para quem ele está apontando, esse cara aqui não vai saber para onde ele deve apontar. Então imagine que na minha topologia de objetos, eu tô assim, esse é o meu commit, apontando para um tree, então commit, como é que eu faço para aumentar a fonte? Deixa eu pegar aqui. Esse é o meu commit, apontando para um tree, e o meu tree ele vai apontar para um blob. Perceba que essa estrutura aqui, ele montou um arquivo para você, cara. Porque quando você vai manusear um repositório Git, você vai buscar um commit. O que esse commit vai fazer? Cara, eu quero acessar o commit tal. Ele vai, vamos lá, vou buscar um metadata para dizer qual é o nome do arquivo que eu vou estar aplicando path e vou buscar o conteúdo. Então, é a primeira alternativa. Ele criou um novo objeto lá, tem um find. Perceba que agora entrou esse novo objeto aqui, que eu posso, da mesma forma, ver o conteúdo dele e vocês vão observar que é diferente o conteúdo. Git cat file -p ec copy paste. Vou botar aqui. Ó, perceba que o conteúdo dele é diferente. Isso aqui ele está criando algo rastreável. Ele criou uma referência para o tree, que é esse tree daqui que a gente já tem aqui, certo? É o 28 e o restante do hash. Ele me diz quem é o autor desse tree, quem é o e-mail desse tree, quem é o autor desse commit, o e-mail dessa operação, por quem foi commitado, percebe? E uma mensagem de commit. Então eu criei algo rastreável. Isso é bacana, porque agora se eu dar um git log, não tem. Acho que ele não consegue visualizar por outra forma, já mostro. Mas deixa eu dar um file objeto. Ele conseguiu criar toda uma estrutura de árvore referenciável e bem endereçável. Então, essas operações que a gente fez manualmente com formatos antigos, com operações de baixo nível. Isso aqui, cara, vai ser o suficiente para a gente montar a nossa estrutura de repositório completa. Esse gerenciamento de objetos vai permitir que eu mova um arquivo, commit, publique, que eu faça o quê? Pegue um outro arquivo, altere, commit, publique, ele vai estar endereçando um objeto de uma instrução com outra, sucessivamente, e eu consigo rastrear, voltar, porque eu tenho todas as instruções binárias de construção daquele momento, e a gente consegue ver agora, a gente fez isso tudo de uma forma rudimentar. Eu vou mostrar para vocês, para a gente finalizar, como funcionaria da mesma forma, vocês vão visualizar da mesma forma, então eu vou novamente criar um outro lab git 2. Vamos abrir aqui. Pode falar. Oi. Eu acabei tendo uma dúvida e provavelmente eu vou esquecer ela. Mas baseado nessa questão aí das instruções, a pasta objects, ela armazena as instruções e essas instruções elas são necessárias para criar o arquivo, certo? Então, quando a gente tem diferentes repositórios ou diferentes branches, a gente tem essas pastas objects que elas se diversificam. E quando a gente tenta fazer, eu sei que você ainda não chegou nessa parte, mas só por conta da dúvida mesmo. Quando a gente tenta fazer um pull request e há esse conflito, é por conta dessas instruções que se impactam, que se colidem, que há uma problemática baseada nisso? Vamos lá. Você tocou um ponto bacana que é de referências. Não criamos pastas objects ou subpasta objects para diferentes branches. Esse é o segredo do Git.
você tiver commits relacionado a uma outra branch, eles vão estar armazenando todas as instruções aqui nesse mesmo local. O que é que vai mudar é o tópico de referência. Vamos lá. Se eu for na pasta referência, refs, ele vai me dizer exatamente aqui em heads quais seriam as branches que a gente teria. Como não tenho nenhuma, deixa eu head. Ele vai me dar aqui. Acho que eu preciso criar uma branch, porque eu só tenho uma branch. Mas aqui, nesse arquivo head, que é cabeçalho, nesse arquivo cabeçalho, ele está me informando qual é a branch que eu tô. Então, por isso que eu consigo visualizar aqui a branch master. Exatamente por conta disso aqui. Ele consegue me informar qual é a branch que eu tô. Quando a gente trabalha com branches diferentes, e a gente altera para uma outra branch, a gente muda esse arquivo de cabeçalho. Como é que esses commits eles são mapeados? Eu não estou conseguindo ver aqui a pasta master. Eu vou criar uma outra branch depois. Seria um outro tópico. Supondo que eu tivesse todos esses arquivos aqui, e eu lembrando, um arquivo referencia outro. Eu criei uma branch chamada pontes, que ela pega a partir desse commit. O que é que vai mudar? Cara, eu vou ter um arquivo aqui em referência que ele vai dizer que a minha branch, a última alteração, o último commit da branch, ele vai apontar para esse hash daqui. E lembra comigo, se é tudo endereçável e tudo referencia algo anterior, se eu estou apontando, por mais que eu tenha commits mais atualizados, se eu aponto um commit anterior daquela branch, eu consigo pegar todos os conteúdos até aquele momento. Você concorda comigo? Pontes. E por conta desse efeito em cadeia, né? Por conta dessa referência. Então, eu vou criar um outro. Vamos trabalhar aqui com. Eu vou criar novamente aqui um outro. Vamos lá. Quero criar um outro conteúdo. Tá. Eu criei um outro objeto. Isso aqui é um objeto totalmente novo. Eu vou criar para esse objeto aqui agora um novo tree, da mesma forma que a gente criou. Eu vou agora git white tree. Criei um novo tree. Agora eu vou criar um commit para esse tree. Cara, eu tenho que só dar uma adiantada porque eu quero mostrar algo massa e já finalizar. Eu criei um commit agora para esse tree. Vamos dar um find objects. Eu tenho dois commits. Beleza. Eu tenho aqui agora novos conteúdos, diferente do que a gente tinha antes. Tem uma adição aqui de um a mais. Só que observe só o seguinte. Lembra que eu falei que hashes são únicos? Eu criei aqui, acabei criando com o mesmo conteúdo. Ele não criou um novo, tá vendo? Ele só apontou para o mesmo local. Tá vendo a eficiência do Git? Então, agora eu tenho dois commits aqui. Vamos relembrar aqui. Cat files -p. Eu vou ter o commit E15. Esse E15. Beleza? Cat file, commit E15. E eu tenho o commit get cat file -p, o SC aqui. O SC. Beleza. Tem dois commits aqui, diferentes. Aqui é um commit e aqui é outro. Perceba que até aqui ele acaba referenciando os mesmos locais e tem a mesma mensagem, porque eu acabei colocando o mesmo conteúdo, mas são dois commits diferentes, dois hashes diferentes. Supondo que a minha branch master está no commit mais atualizado, que é esse cara aqui. Beleza? O que é que minha branch vai construir de arquivos no meu estação de trabalho? Vai pegar esse tree, lembra da árvore? Esse tree e todo o conteúdo que tiver abaixo desse tree. Beleza?
o que é que, se eu tivesse outra branch, agora apontando para um commit desatualizado, um commit que não é o atual, eu tenho uma outra branch, eu vou abordar isso no outro tópico, mas só para responder a sua dúvida. Eu tenho uma branch apontando para esse commit de cima e não para de baixo. Ele vai ignorar esse commit, ele não vai mostrar esse commit para a gente, não mostra. Vai pegar esse commit aqui e o conteúdo que ele vai estar criando na sua estação de trabalho é tudo que tiver desse tree referenciado para o commit daquela branch para baixo. Como é que ele sabe qual commit de cada branch? Aqui vai ter um arquivo que eu vou mostrar aqui em outro local. Perceba que ele está me dizendo aqui em head, ele está me dizendo que a minha branch main ela é até esse commit que está aqui. Então, se eu tivesse commits diferente desse, que não está nessa branch, aqui seria diferente. Lembrando que head é a branch que eu estou atual. Se eu tivesse outras branches, como tem aqui, ele tem a head, aqui não tem outras branches. Deixa eu pegar um outro repositório. Pronto. Perceba que ele diz aqui, ó, tem várias branches aqui, develop, test. Então, perceba que ele vai me dizer, a minha develop, essa branch começa no commit X. Já a minha develop, ela já começa num outro commit diferente. Entendeu? Então, imagine na estrutura de árvore. Se eu tenho aqui essa estrutura e eu tenho uma branch apontando para esse commit, ela vai pegar desse commit para baixo. Mas se eu tiver uma branch apontando para esse commit, ele vai pegar desse commit para baixo, mas ele ignora tudo que tiver aqui acima. Deu para entender como é que ele trabalha com esse endereçamento? Sim, entendi sim. Beleza. A gente vai abordar melhor isso aqui em referências. E aí, para finalizar, esse tópico de Git Objects que a gente comentou, eu vou exemplificar agora o mesmo tipo de criação e usando, vou abrir dois terminais aqui e vou tá na mesma pasta, beleza? E vou fazer o mesmo processo que a gente fez com o comando de baixo nível e vou fazer com o comando de alto nível. Então, eu vou dar um find aqui para a gente identificar. Ah, tá. Eu preciso dar um git init, lembrando. Importante dar o git init. Vou dar um find agora. Não tem nada. O que é que eu vou fazer? Vamos criar um arquivo aqui. Vou salvar esse arquivo. Vou dar o nome de test.txt. Se eu dar um git status aqui agora, como a gente já é acostumado a utilizar o git status, ele verifica quais arquivos estão pendentes para ser comitado. A gente vai abordar esses comandos também mais para frente. Então, eu tenho esse teste.txt. Eu vou adicionar na área de stage. Eu ainda não tenho nenhum objeto aqui. Lembra daquele comando de gerar o hash do objeto? Esse git add, o que é que ele vai fazer? Ó, adicionei na área de stage. O que é que ele fez para a gente por baixo dos panos? Ele gerou um objeto do tipo blob. Então, eu vou listar esse conteúdo. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu editar. Eu vou botar um texto maior. Vou pegar aqui vamos pegar um texto maior para a gente visualizar isso. Vamos de novo. Git nano. Opa, nano. Vou colocar aqui peixe. Então ele Loren. Vou salvar, botar aqui Loren. Loren.txt. Loren.txt. Beleza. Eu tenho agora esse objeto aqui. Git status.
Cara, ele já criou para mim. Deixa eu iniciar novamente aqui, só pra gente não confundir as coisas aqui. Git init, beleza? Vou dar um nano em um arquivo lore.txt. Vou copiar exatamente o texto que está aqui e salvei esse arquivo. Eu não tenho nada. Se eu dar um find aqui, git barra objects, git barra objects type f. Não tenho nada. Agora eu vou dar um git add desse cara. Ele acabou de criar um objeto para gente, mas eu ainda não comitei. Perceba uma mágica agora. Isso aqui a gente está acostumado a usar. Eu vou dar um git commit -m. Antes disso, eu vou listar aqui git catfile para a gente ver o que é que foi gerado desse cara. Ó, tem um texto aqui que a gente criou. Ó, massa. Git commit -m. Vou botar aqui criação de arquivo. Ó, eu dei um git commit e comitei. Percebam que ele criou por baixo do pano aqui pra gente. Opa! Criou mais duas referências que não tinha antes. Perceba? O que que ele criou aqui, cara? O que que vocês imaginam que ele criou? Além de um blob. Alguém sabe responder? Esses outros dois, o que é? Vocês imaginam que é o quê? Uma instrução e um commit. Exato. Se eu dar um git catfile e listar o que é esse E3 aqui, copy.paste, -p, ele vai me listar exatamente aquela situação do tree. Lembra? Ele criou um tree aqui pra gente. É do tipo tree. E além do mais, ele ainda criou aqui um commit, dizendo exatamente pra gente quem é os arquivos que eu comitei aquele ponto daquela história. -p. Então, aqui, exatamente o que a gente acabou de fazer. Todo aquele processo que eu fiz manualmente, em comandos de baixo nível, para explicar como é efetuado esse armazenamento de arquivos, como é que o banco de dados do Git funciona, ele fez exatamente isso para a gente agora, tudo isso por debaixo dos panos, utilizando apenas os comandos de alto nível. Então, eu consigo visualizar exatamente aqui no Git log o que eu tenho aqui, a referência desse objeto. 02, BFC e assim por diante. E, cara, todas essas instruções binárias, metadados, tudo isso aqui que vai ter de apontamento, um endereçando para o outro, é o que exatamente vai permitir que eu faça isso aqui, ó. Eu deletei meu arquivo, eu deletei, git status, ele está me informando que tem um arquivo deletado, eu vou criar um novo commit, git commit -m, arquivo deletado. Se eu dar um find aqui agora, perceba que ele criou para mim mais duas referências desse meu commit. Só que veja bem, pô, perdi minha informação. Como é que ele consegue recuperar e recriar? Eu falei para vocês que as instruções têm tudo que precisa para recriar o arquivo. William, eu já vou terminar, viu? 3 minutos, que você tem que sair. É só bater sobre essa última explicação, tranquilo? Que você está gravando. Então, perceba, a gente trabalhou com todo aquele lance de instruções. Eu vou fazer o seguinte. Vou visualizar agora, depois dessa alteração, o que é que teve de diferente. Git log. Opa, tem dois commits. Um commit que era a criação do arquivo e outro commit que é arquivo deletado. Vamos ler esse commit daqui. Vamos ler ele, o que é que ele vai me dizer. Git catfile -p e dê enter. Ó,
ele está me dizendo que está apontando para esse tree daqui. Esse commit está apontando para esse tree daqui. Pô, o que é que esse tree tem? Vamos visualizar, vamos construir essa, vamos avançando na nossa árvore desse algoritmo, né? Então, eu vou visualizar aqui o que é que tem nesse tree. Pô, esse tree está dizendo que eu tenho um arquivo chamado lorem.txt, que o conteúdo desse arquivo é um outro objeto. Então, vamos ver esse outro objeto, git catfile -p baixa. Ó, pô, tem o meu conteúdo, então eu sei o que esse commit pertence. Você percebe, ô Pontes, que o que eu fiz aqui foi pegar a árvore que ele está linkada, ou a etapa da árvore que esse commit está linkado, e fui descendo nível a nível para saber qual conteúdo tem embaixo, embaixo, embaixo. Perceba que quando eu peguei esse primeiro commit e fui explorando, ele não me trouxe nada de deletar arquivo. Percebeu? Exatamente porque Sim. esse commit está referenciando aquele momento de criação, não referencia o que aconteceu depois. Então, se eu tivesse uma branch apontando para cá, ele teria esse estágio de criação. Se eu viesse aqui agora, e agora eu vou dar um catfile no commit mais atual, -p, então, peste aqui, ó, ele vai me dizer um parente. Isso aqui é importante. Por que, que ele me diz um parente? Porque ele está me dizendo qual o commit anterior. E a gente vai ver para o que isso aí é útil. A gente vai entender bem rápido. Eu vou chegar aqui agora e fazer o mesmo processo. Eu vou vir agora e vou ler esse tree que ele criou. Git catfile -t. Perceba que agora esse tree, por ser uma ação de deletar, ele está aqui. Ele não tem nenhum tipo de arquivo. Ele é um tipo de ação que é literalmente aquele estágio de trabalho, aquele ponto na história não deve ter nada, diferente desse que tinha. Entendeu? Então, assim, o meu ponto atual, o meu commit atual, que eu estou, ele é exatamente esse daqui, que não tem nada. Como é que eu sei em qual momento ele tá? Cara, se eu vim aqui em head, vocês vão ver que esse hash aqui, perdão, eu acho que é em reference. Deixa eu ver. Vocês vão ver que não é. Não é aqui mesmo. É aqui mesmo. Perceba que o meu head, ou seja, o momento, minha cabeça daqui, que ele está me informando aqui no git log, que eu estou nesse commit atual, ele está buscando literalmente nesse arquivo aqui para me dizer em qual commit atual eu tenho. Então, ele vai lá nesse arquivo, pega o commit atual, vai lá na pasta objects, faz toda a pesquisa, e faz exatamente essa pesquisa que a gente fez de ir explorando o que tem embaixo desse commit. Agora, se eu vim aqui, cara, puxa, apaguei, cara. Lembra que, diferente do local, eu tenho backups de várias pastas. Aqui não, eu tenho commits. O que é que eu posso fazer? Se o commit está apontando para uma instrução específica, que naquela instrução era o tempo que eu tinha o meu arquivo, cara, massa. Se eu fizer um git head reset head, isso aqui quer dizer que ele está voltando um commit. O que é que ele fez aqui? Ele git status. Opa, eu tenho que voltar 2, perdão. Deixa eu dar um git reset. Só ver uma coisa. Cara, ele não voltou. Esqueci o comando agora que volta um commit. Deixa eu vir aqui no Visual Studio. É o rollback ou eu tô maluco? Beleza. O que é que eu fiz? Eu falei para ele que eu queria
voltar um commit Eu acho que é e esse, ele me eu colocou. acho que é esse comando que eu mandei aí no chat agora, Atila. Deixa eu ver. Tá aqui. Esqueci exatamente. Git reset. Eu acho que como eu fiz a alteração, ele vai. Ele vai exatamente. Esse aqui que eu queria fazer, restore file. Tá. Eu voltei um commit, utilizamos, esqueci agora o comando que faz para poder puxar as alterações de stage. Mas eu voltei um commit, então diferente do que eu tinha aqui acima, que apontava para o último commit, que era o segundo commit que a gente fez, eu voltei um commit aqui, onde ele me deu exatamente as alterações que eu tinha efetuado. Eu reverti essas alterações, que era a alteração de deletar, propriamente dito. Tem um comando terminal, a gente vai abordar, eu me esqueci agora, Eu para mandei aí o poder você comando restaurar. pra tirar as alterações de stage. Git stash, esse daí mesmo. Ele tira as informações de stage. Obrigado, William. E o que é que ele fez aqui pra gente? Ele voltou para a área de stage, aquela ação de deletar, voltou um commit, eu tirei da área de stage e o meu arquivo ele voltou. O meu commit ele não deixou de existir, beleza? Então, se eu vim aqui em objects, .git, para a gente finalizar, menos type f. O meu commit ele ainda existe aqui, mas o que diferencia agora é que o meu arquivo de cabeçalho dessa branch, ela deixou de apontar para aquele commit que a gente estava. Deixou de apontar para aquele ponto de história que a gente estava e passou para apontar para esse que eu modifiquei. Então, para resumir e finalizar, esses comandos a gente não usa no dia a dia, esses comandos de baixo nível que eu apresentei. Vai ter aulas que a gente vai tratar aí, foi um planejamento meu com o William, da gente tratar comandos que vocês vão usar no trabalho, mas é importante entender, porque a gente saiu de armazenamento local, copiar e colar pastas e saiu agora para uma árvore de objetos, onde o Git vai trabalhar com objetos no armazenamento, salvando todos os conteúdos de uma forma, de umas instruções binárias, onde eu quiser voltar um commit, eu consigo voltar para esse hash específico de commit e ele vai me restaurar o meu arquivo pelas instruções. E se eu tiver ramificações apontando para esse mesmo objeto, eu não vou ter duplicação de arquivo. Ele vai trabalhar com essa ideia de árvore. E a gente aborda um pouco, a partir da dúvida de Pontes, como é que o Git ele entende as referências que ele tem que buscar, qual é o commit que ele tem que buscar. Perceba que ele armazena até arquivo aqui com a mensagem do commit. Ele armazena exatamente no cabeçalho qual é a branch que ele está. Então, assim, é um outro tópico que a gente abordaria de referências específicas, mas hoje a gente abordou sobre objetos, como é que o Git estrutura os seus objetos, como é que a gente mantém histórico de alterações, cópias de arquivos que não são cópias, são as instruções binárias. E tudo isso é feito na pasta Objects, organizado dessa forma para manter a unicidade dos arquivos, não ter Alô? duplicação, não prejudicar. Enfim, pode falar. Você comecei a abrir o microfone. Tinha caído, foi mal. Mas tá tranquilo. Mas beleza. Essa foi basicamente uma abordagem que a gente fez sobre os objetos. E aí a gente avançaria posteriormente para referências em uma próxima aula. E no final aí da iniciativa sobre Git, a gente vai falar literalmente sobre esse documento aqui, que é alguns comandos que a gente vai estar utilizando sobre Git, que a gente já Muito usa no bom. trabalho. Mas é importante entender essa construção, é bacana. E aí, William, se você quiser falar mais alguma coisa, cara?
Sensacional, velho. De verdade. Parabéns aí pela construção, por toda a linha de raciocínio. Achei fascinante essa abordagem de começar por comandos de baixo nível e também o contexto histórico até a gente chegar no Git. Tem algumas ferramentas que a gente acaba ouvindo falar, né, quando a gente conversa com um dev legado ou quando a gente vê a história de um software em seu princípio. Então, cara, eu acho que foi sensacional. É uma aula assim que deveria ser dada no Cimatec. Então, muito obrigado de verdade por essa oportunidade. E, pô, velho, tô doido pra essa próxima aula aí, velho. O workshop é muito foda. De fato, de fato. É assim, como está sendo Além de gravado. que a abordagem de Attila, ela se perdura em várias áreas técnicas, né? Tipo, não só no Git, mas em outros segmentos também. O cara abordou a árvore binária e eu nunca pensei que ia chegar o Git e entender a árvore binária tão facilmente, saca? Então, eu acho que até para quem tá galgando assim os primeiros semestres, é fundamental esse tipo de abordagem aí, porque ela expande de fato para o que está acontecendo. Com certeza. E aí, pra galera que vai ver por gravação aí, cara, essa parte de entendimento aborda alguns conceitos de realmente de algoritmo e estrutura de dados. E assim, é uma mistura de comandos ali, comandos aqui, é um algo referenciando outro, algo, outro algo referenciando mais alguma coisa, endereçamento, enfim. Para quem ainda não passou pela matéria de algoritmos, eu também não passei, vou passar, mas a galera que está aí iniciando nessa matéria de algoritmo, estrutura de dados, cara, tem que ver esse conteúdo devagar. A prática que a gente fez aqui, a ideia da prática é para a gente conseguir construir uma linha de raciocínio na hora que estiver explicando e vocês entenderem. Mas só vai absorver realmente o conteúdo quando pegar esse tipo de vídeo, esse tipo de tutorial. Vocês podem, por exemplo, colocar na internet Git internal, que vai ter o mesmo conteúdo. E quando abordar, começar a abordar de fato praticando aos poucos, dá para construir a linha de raciocínio como o Git está funcionando por debaixo dos panos. Por que, que esse entendimento é fundamental? Porque quando eu passar comandos como o Git add, cara, o cara pode me perguntar, o cara não pode nem perguntar, mas não sabe para onde é que está indo esse add. Ele está criando, imagine que o cara pudesse falar, cara, ele cria uma cópia do arquivo lá na pasta.git, cara, ele não faz isso. Por que que eu consigo, no meu terminal ou numa IDE, por que que eu consigo visualizar alterações efetuadas em verdinho e em vermelho? Porque eu tenho uma ferramenta chamada diff. Como é que o Git gerencia commits? Como é que ele consegue aplicar um commit sobre todo um histórico de objetos? Pô, porque ele utiliza uma ferramenta chamada path. Então, como é que trabalha o Git Branch? Pô, se eu falasse pro cara que, como uma dúvida de pontes, que o Git trabalha com diversas ramificações, o cara vai falar, pô, então ele armazena uma cópia de todos os arquivos para cada ramificação. Cara, não faz isso. Ele tem uma lista de objetos e cada ramificação aponta e endereça para um ponto diferente. Isso também é uma estrutura de dados, algo que vai vir em algoritmos, endereçamento de memória, endereçamento a ponteiros. Então, se pegar um vídeo como esse, conteúdo na internet, e explorando agora essa ideia da gravação, de pouquinho em pouquinho a gente consegue entender como o Git funciona. E, cara, eu enfatizo, você entender como o Git funciona nessa parte vai ser fundamental para você saber o que você está fazendo quando for aplicar comandos de alto nível. E, cara, eu acho que a gente já pode finalizar a gravação, William. Você precisa trabalhar, irmão. Pronto, já tô encerrando a gravação.